risco da troca de ministérios que deve acontecer ainda hoje em Brasília. Esse é o assunto agora do Cláudio Humberto, direto da capital federal. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. A expectativa aqui em Brasília hoje é de uma reunião, um despacho, uma audiência que o presidente Lula considerará a ainda ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ela que vai apresentar a sua carta de demissão. Ela foi, digamos assim, solicitada a pedir demissão e isso ela fará hoje, né? Tudo isso, esse desfecho, né, decorre da tentativa do governo Lula de contemplar o partido União Brasil com cargos, com espaço no governo e com isso atrair o apoio de sua bancada, sobretudo na Câmara dos Deputados. A questão é que há dúvidas muito sérias de que se a ocupação desse cargo, a demissão da ministra, isso será suficiente para mudar, fazer União Brasil mudar de atitude. Esse partido ontem, por exemplo, anunciou formalmente a decisão de votar contra a reforma tributária, mesmo sabendo da iminente demissão da ministra do Turismo e sua substituição por um deputado do partido, Celso Sabino. Qual é o problema do União Brasil? É que o novo ministro, o ministro indicado, é alguém ligado, tirado da algibeira do presidente nacional do União Brasil, que é o deputado Luciano Bivar. O problema é que ele é absoluto, o próprio presidente do partido é minoritário na bancada. Questões importantes que foram colocadas para discussão na bancada do União Brasil na Câmara, simplesmente o deputado Luciano Bivar foi derrotado em várias votações fundamentais, importantes, desde o começo da atual legislatura. Ele foi voto único, vencido, foi voto isolado contra toda a bancada. É claro que a nomeação de um ministro dá ao partido ali um ministro que seja mais vinculado a essa bancada, dá ao partido ali uma possibilidade, ao governo, uma possibilidade de atrair apoio do partido, mas não parece ser suficiente, até porque se o cargo de ministro ou ministra do Turismo era ou é areia demais para o caminhãozinho da deputada Daniela Carneiro e do seu marido, que é prefeito da cidade de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro, é areia demais para o caminhãozinho dessa gente, mas é areia de menos para o caminhãozão do União Brasil, que tem uma enorme bancada e, portanto, precisa muito mais do que isso. Sem contar que há dúvidas sobre se esse ministério será entregue à União Brasil de porteira fechada, porque, afinal, é um ministério muito fraquinho. Tem um orçamento que é bastante, enfim, não é muito atraente, digamos assim, para a classe política. Só atrai pelo carrão, né, com motorista, placa verde e amarela e a pose de ministro. Tirante isso, não há nenhuma vantagem para os deputados federais de uma maneira geral do União Brasil, e sim para aquele que será nomeado ministro de Estado do Turismo. Mas, por exemplo, a Embratur, que é o principal órgão operacional que tem algum dinheiro nessa área de turismo, que é formalmente subordinado ao Ministério do Turismo, por enquanto não está nessa negociação. Enfim, o fato é que, de uma maneira ou de outra, ontem o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que tem ligações, ou teria ligações com milicianos, também acabava levando ao governo Lula um constrangimento, porque os petistas, de uma maneira geral, seus apoiadores em diversos setores, passaram 4 anos tentando vincular o ex-presidente Jair Bolsonaro aos milicianos do Rio de Janeiro. Aí, de repente, tem um prefeito que é acusado de ligações com o miliciano na base de apoio, né, com sua mulher deputada e ministra na base de apoio. Era, de fato, um constrangimento do qual o presidente precisava se livrar, e ele está se livrando exatamente hoje. Agora nós vamos saber também as novidades